Agora a gente vai continuar falando sobre materiais, que a gente estava falando que os materiais sofrem ação química ou uma ação física. Ok, então agora vamos falar dos materiais sintéticos. Os materiais sintéticos, eles são produzidos a partir de transformações químicas, ou seja, a gente pega uma coisa que está na natureza, pega uma árvore, pega até mesmo uma água, pega uma fruta, pega qualquer coisa que está na natureza, transforma em outro material que não existe na natureza, e essa transformação é química. E esses são os materiais sintéticos, porque sintético está dizendo que eu produzi, que eu modifiquei ele. Os materiais sintéticos eles surgiram por causa dos avanços na ciência e na indústria. Então, antes, quando a ciência e a tecnologia não tinham um desenvolvimento muito grande, a gente não tinha materiais sintéticos. A gente só pôde ter quando as indústrias começaram a se desenvolver e a sociedade começou a se desenvolver mais ainda e a economia também. Como é que os materiais sintéticos são formados? Como eu falei para vocês, eles são feitos em laboratório, em indústria, eles pegam material que é natural, que é encontrado na natureza, e transformam em outro tipo de material que não é encontrado na natureza, e é uma transformação química, uma transformação que muda a substância. Como eu falei, eles não existem na natureza e eles são fabricados pelos seres humanos. Exemplo, o plástico. O plástico, ele vem do petróleo. E o petróleo é um produto natural que a gente tem, que a gente encontra nas reservas lá embaixo da terra e embaixo da água também. A gente pega esse petróleo, que é natural, e transforma em um produto que não é natural, que é o plástico. E eles são dos maiores causadores de poluição. Quando vocês olham para a poluição no meio ambiente, o que é que vocês veem? Vocês veem garrafa PET, sacola, vê um monte de material que não existe na natureza. São materiais que o ser humano criou. E essa é uma imagem que mostra bem essa poluição por plástico. Como vocês podem ver, é um dos materiais mais produzidos, mais utilizados e mais descartados também. E por ele ser um material que ele é produzido, ele não é natural, ele demora muito para sumir na natureza. Quando a gente joga um lixo lá no meio do rio, ele vai demorar milhões de anos para sumir, porque a natureza não consegue digerir, degradar esse objeto, porque não é da natureza, não é dela, ela não está acostumada com esse tipo de substância. Outro exemplo de material sintético que a gente tem são os remédios, medicamentos. Mas não estou falando dos remédios naturais, remédio de planta, estou falando de remédio que a gente vê na farmácia. Remédio que vem em cápsula, que vem num vidrinho. Esses remédios, eles não são naturais, eles são feitos a partir de compostos que são da natureza, mas eles são modificados para se tornar um remédio dentro de uma cápsula. Um exemplo de remédio é o antibiótico. O antibiótico a gente toma, por exemplo, para tentar matar uma infecção por bactéria, que causa uma doença muito grave e você pode até morrer por causa disso. Os antibióticos, como vocês podem ver nessa imagem à esquerda, essa é a forma como a penicilina, que é um tipo de antibiótico, é encontrada na natureza. Então, na natureza, ela é encontrada desse jeito, é liberada por um fungo. Aí, o que é que os cientistas fizeram? Pegaram a penicilina e transformaram em um remédio. E esse remédio é industrializado, quer dizer que ele foi produzido e que ele não é visto na natureza. Como vocês podem ver aqui nesse vidrinho de penicilina. E a gente tem outro tipo de material sintético, que são os defensivos agrícolas. Mas o que é um defensivo? Defensivo é uma substância que a gente usa para defender algo de alguma coisa. Nessa imagem, vocês estão vendo uma plantação e essa plantação está sendo atacada por vários insetos. Está sendo atacada por besouro, por lagarta, por formigas. E isso não é bom para a agricultura, porque isso destrói as plantações e a comida fica sem qualidade. Aí o que as pessoas fazem? Elas colocam substâncias químicas nas plantações para matar esses animais. E aí, quando eles morrem, eles não comem mais a plantação. E a plantação fica livre de praga. Eles chamam de praga esses animais que eles não querem que ataque a plantação. E aí os defensivos agrícolas são justamente os agrotóxicos. São substâncias que utilizam na agricultura, na agronomia, e que são tóxicas. São tóxicas para quem? Para esses animais que atacam a plantação. Mas os agrotóxicos também fazem mal para a saúde do ser humano. E já que eles fazem mal, dá para a gente ter uma agricultura legal sem agrotóxico? Dá. Dá para a gente fazer o que eles chamam de comida orgânica. A comida orgânica é uma plantação que não tem agrotóxico. Ela é toda cuidada, sem nenhum produto químico, para poder manter a saúde dos seres humanos. E ela também pode utilizar o controle biológico.
O controle biológico já está falando pelo nome dele. Seres vivos vão controlar a praga. Se eu tenho uma praga, por exemplo, de gafanhoto, então eu vou introduzir um animal, vou colocar nessa plantação um animal que come o gafanhoto, para o gafanhoto não atacar mais a minha plantação. É uma forma de se livrar da praga sem colocar produto químico. E aí eu coloco esse animal que come a minha praga. Como vocês estão vendo nessa tirinha, o agrotóxico, ele mata as pragas que estão atacando a plantação, mas ele também pode matar o ser humano, porque são substâncias químicas, substâncias que não existiriam na natureza, que não fazem bem para a nossa saúde. E esse é o assunto de hoje. Como vocês viram, os materiais sintéticos, eles não são encontrados naturalmente na natureza, mas eles são feitos a partir de material natural e eles são transformados quimicamente em outros materiais que são difíceis de degradar, que acumula, que causa poluição. Por exemplo, plástico. A gente tem também os remédios, né, que são os medicamentos. Aí eu coloquei o exemplo do antibiótico e falei dos defensivos agrícolas. Defensivo agrícola geralmente é o quê? Um agrotóxico que faz mal. E eu falei para vocês também que a gente pode defender essas plantações de forma que não ataque a nossa saúde, que é o controle biológico. O controle biológico é quando um animal ataca a praga que faz mal para sua plantação. E esse é o assunto de hoje. Qualquer dúvida vocês podem perguntar.